Olá, pessoal! Como dissemos anteriormente, há duas modalidades de avaliação, a modalidade formal e a informal. A informal, segundo Luiz Carlos de Freitas e Cláudia Fernandes, envolve juízos de valor, enquanto que a modalidade formal envolve instrumentos e procedimentos validados pela comunidade, tais como a realização de trabalhos, pesquisa, prova, relatório, portfólio, produção textual, seminário, questionário e outros, que não geram contestação. Então, é importante um esclarecimento. Não existe um momento pontual para a avaliação. Assim, não é possível dizer que vou fazer uma avaliação de língua portuguesa, vou preparar uma avaliação de história. A denominação correta é atividade avaliativa ou, preferencialmente, atividade de aprendizagem. Essa atividade de aprendizagem ou atividade avaliativa deve ser planejada com objetivos, conteúdos, procedimentos, instrumentos, critérios de avaliação, feedback e retomada do processo. Vamos exemplificar uma prática concreta da avaliação ou modalidade formal, como a leitura, por exemplo. Objetivo de aprendizagem: ler diferentes gêneros textuais. Qual é o conteúdo? Gêneros textuais diversos. Qual o procedimento avaliativo? Roda de leitura, leitura compartilhada, leitura silenciosa, leitura em voz alta. Quais são os critérios de avaliação? Leitura com ênfase nas falas diretas e indiretas. Como é que vai se dar o processo de feedback? Dialogar sobre a facilidade ou dificuldade da atividade e o que precisa ser melhorado. E como que a gente faz a retomada? Rever os critérios de avaliação, focar na ênfase do discurso, na reflexão sobre a leitura, uma vez que precisamos garantir a leitura reflexiva e não mecânica, para que os estudantes e as estudantes leiam e compreendam o que leram. É importante destacar que não podemos propor um critério e avaliar outro. Exemplo, se o foco é a leitura, pouco importa se o educando ou a educanda está lendo rápido ou devagar. Também não é permitido ficar fazendo comparações entre os estudantes A e B. A é fluente em leitura, B está fraco em leitura. Isso é um comentário infeliz e não aceitável, porque não se trata de eleger os fracos e os fortes, mas de identificar quais são as ações de leitura que já conseguiram desenvolver e quais outras que ainda precisam ser desenvolvidas. E mais que isso, como é que nós, educadores, podemos então contribuir para que todos e todas aprendam, para que melhorem, para que se desenvolvam? Podemos então mudar alguns enunciados, diversificar as atividades e os formatos que são desenvolvidos para favorecer a aprendizagem, observando como é que nossas turmas aprendem, com atividades escritas, atividades orais, confecção e apresentação de cartazes, em duplas, em trio, individual. As pessoas aprendem de formas diferentes, em tempos diferentes, por isso é tão importante conhecer o contexto para melhor avaliar. Nesse sentido, pensar na diversificação de instrumentos e procedimentos avaliativos é muito importante, a fim de ampliar as possibilidades de aprendizagem. Como utilizar, por exemplo, o portfólio, o relatório de acompanhamento, a produção textual, os projetos. Primeiramente, sabendo que o sujeito deve ser protagonista da construção desses conhecimentos. Se a opção for a utilização de portfólio, Vilas Boas é autora especialista no assunto. Ela tem definido que o educando e a educanda é que decide quais produções farão parte do portfólio, e não o educador e a educadora, que lhe seleciona as melhores atividades para compor o conjunto de produções. Ou seja, quem decide é o estudante ou a estudante, não o professor e a professora. No portfólio devem ser registradas as aprendizagens, as dúvidas, as descobertas, as impressões, as discordâncias que o sujeito que aprende poderá então trazer em forma de escrita, de desenho, de recortes, de poesias, não devendo então ser visto como um relato fiel e continuado de informações trabalhadas diariamente. Trata-se de um registro de idas e vindas na produção do conhecimento. O relatório, por exemplo, que é de acompanhamento, é um instrumento e procedimento defendido por Jussara Hoffmann como importante e necessário. Entretanto, jamais deve servir como instrumento de registro de comportamento, de disciplinamento do educando ou da educanda. Ele deverá ter registro das ações que foram desenvolvidas e de outros que ainda podem ser desenvolvidas pelo educando ou pela educanda, ou que foram ou que deverão ser trabalhados pelo educador e pela educadora. Vale ainda dizer que no relatório é importante descrever quais atividades foram proporcionadas no espaço educativo e que não deram conta ainda das necessidades formativas do sujeito. Então, dizer apenas que o estudante ou a estudante se envolveu no jogo e não seguiu as regras não é o suficiente. É preciso contar o contexto do jogo, quem foram os participantes, quais foram os objetivos propostos por aquele jogo.
Do mesmo jeito, a produção textual, que poderá ser proposta de forma oral, escrita, iconográfica, favorecendo as múltiplas formas de produção. De todo modo, o registro com letras e símbolos são muito importantes para o acompanhamento de como as aprendizagens têm se desenvolvido e quais as estratégias têm sido mobilizadas para a construção de aprendizagens. Se tivermos que avaliar a produção textual e fazer a referência de qual atividade foi feita com capricho, que atividade foi feita com atenção, utilizar isso como critério de avaliação é incoerente. Os critérios de avaliação podem estar conectados com a ideia de produção, com elementos, como a escrita formal, na qual se utiliza letras e símbolos numéricos, por exemplo. Do mesmo modo, são os projetos, que podem ser desenvolvidos com temáticas centrais de discussões mais amplas, como, por exemplo, a preservação do meio ambiente, o respeito à diversidade. Ao invés de avaliar se o educando ou educanda preserva ou não o meio ambiente, é mais significativo o modo como esse sujeito propõe a preservação do meio ambiente, provocado, por exemplo, como os educandos possam construir placas de alerta sobre a importância da preservação do meio ambiente. De modo geral, a avaliação deve servir como uma ação diagnóstica, para que possamos replanejar as práticas avaliativas e potencializar as aprendizagens. Experimente então elogiar e encorajar alguém que está tentando construir uma resposta ou uma ideia, ao invés de você criticar e dizer, não é assim, está errado, precisa tentar tudo de novo. Uma vez que quanto mais você encoraja a pessoa, mais esforço ela fará para mostrar que consegue fazer algo, e a cada tentativa ela se mostrará melhor. As retomadas, então, são importantes para sinalizar os objetivos alcançados e projetar as ações para superar as fragilidades e ampliar as potencialidades de aprendizagem e de conhecimento. Lembre-se, a avaliação deve contribuir para a construção das aprendizagens do ou da educando, do ou da educador e educadora e dos agentes da escola. Pois é, nós chegamos ao final de mais uma unidade e eu espero que as aprendizagens tenham sido construídas durante a prática concreta da avaliação. Desejo muita sabedoria no processo de elaboração do trabalho de conclusão de curso, que é o projeto de intervenção. Abraço afetuoso e respeitoso a cada educador e educadora que estiveram conosco até aqui, que tivemos a honra de dialogar.